O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, estamos começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, tendo a honra de entrevistarmos nossa querida irmã Marlene Sais. Marlene, é uma alegria que a gente possa conversar por alguns instantes, falando sobre temas tão importantes como a psicografia. Para mim é uma alegria imensa estar participando desse programa. O que vem a ser este termo, a psicografia? A psicografia, conforme encontramos no livro dos médiuns, é a transmissão do pensamento de um espírito desencarnado, feita por meio da escrita e através de um médium. É a forma com que o espírito desencarnado pode orientar, intuir, transmitir, passar uma comunicação que se materializa. Ela ficando escrita, ela ficando no papel, é uma prova mais concreta da participação daquela entidade, daquele espírito. Se a psicofonia, a palavra, ela pode se perder ao longo do tempo, na psicografia não. É aquela correspondência que nós vamos guardar e que demonstra ali o pensamento transmitido, materializado de alguém que nós amamos. Quando Moisés recebe as leis, há quem diga que foi uma psicografia intuitiva, que ele trouxe aquela legislação necessária ao povo daquela época, né? E nós sabemos que a psicografia, ela veio para ficar, e aí foi Chico Xavier mesmo que deu esse incentivo fantástico, mostrando que, através do consolo da psicografia, secam-se muitas lágrimas. Agora, Marlene, médiuns mecânicos, semimecânicos, por acaso são os que trabalham em oficina mecânica, os que vão com a mão cheia de graxa? Explica para eles o que significa essa terminologia. A mediunidade mecânica é aquela em que o espírito, ele envolve completamente o braço e a mão do médium. A mensagem, o conteúdo, o pensamento não vem via mente do médium encarnado. O espírito domina o braço, a mão, os traços, a movimentação, as palavras, o conteúdo, eles passam diretamente para o papel. Esse é o médium mecânico, que, como nós falamos, segundo Chico, hoje é uma raridade, porque não há mais a necessidade do médium estar totalmente inconsciente. E seria só uma máquina, ele seria, na verdade, uma máquina de escrever, não é? Ele emprestou o seu braço, a sua mão, ele fica totalmente alheio àquilo que está se passando ao papel. O semimecânico ou semiconsciente... porque o mecânico também é conhecido como médium inconsciente, não é? Exatamente, Isso. Mecânico ou inconsciente. E o semimecânico ou semiconsciente, ele tem uma noção, apesar de que o braço dele também fica muito envolvido pelas energias, pelos fluidos do comunicante, mas ele já tem uma noção, principalmente no início da mensagem e no final, ele tem uma noção. Ele sabe o que ele está escrevendo, entretanto, ele não pode interferir. O seu braço é dotado de uma força maior, mas ele está percebendo aquilo que ele está escrevendo. Sim. E o médium consciente integralmente, que é a sua grande maioria... Hoje a grande maioria, a grande maioria, tanto na psicofonia quanto na psicografia, o médium consciente, porque ele sabe o que ele está escrevendo, ele recebe com muita lucidez essa transmissão do pensamento, ele vai colocar no papel, e aí você poderá perguntar, então ele pode interferir? Se ele não tiver um preparo, se ele não tiver uma técnica, se ele não estiver totalmente integrado a este mecanismo, ele até pode interferir, mas evidentemente não é o que deve acontecer. Ele deve passar, mesmo sendo consciente, mesmo sabendo o que ele está escrevendo, ele é apenas um instrumento, ele está passando para o papel a ideia na íntegra que lhe é transmitida. Mas a sua consciência, como o Chico nos alertou, ela deve existir porque a responsabilidade do médium é de grande monta, é de grande valia. Ele tem que ser responsável pelo que ele está fazendo. Embora ele não interfira,
ele Sim. deve ter responsabilidade no seu trabalho. Sim. Agora, Marlene, vamos supor, eu vou lá no Centro Caminho da Luz, que eu sei, eu assisti o Transição, e lá eu sei que agora tem bastante gente dedicada ao trabalho da psicografia. E eu quero que alguém que eu amo, que desencarnou, se manifeste. Esse meu desejo de ir buscar uma mensagem de um ser desencarnado, que é meu ente querido, pode acabar causando um prejuízo para ele? Não. Existe uma teoria equivocada de que se pedir a mensagem a um espírito, nós poderemos prejudicá-lo, porque isso não deve ser feito, porque está na Bíblia que não se deve fazer. Nós sabemos que não procede essa informação. Até porque, como falamos anteriormente, o telefone toca de lá para cá. O familiar, o ser querido, mesmo que ele vá em busca da mensagem, ela só virá se aquele espírito desencarnado estiver em condições de trazê-la, se lhe for permitido, porque a reunião mediúnica da psicografia, como qualquer reunião mediúnica, ela é assessorada, ela é dirigida por uma equipe espiritual altamente preparada para que isso ocorra. O espírito comunicante, quando lhe é permitido, ele tem essa assessoria e ele só trará a sua carta se ele já tiver passado aquela fase da perturbação espiritual, se ele já tiver condições de envolver o médium através do seu pensamento. Então não adianta você querer buscar uma mensagem de um irmãozinho que ainda não esteja preparado para isso. Nós sabemos que na espiritualidade, após passar dessa fase de adaptação, ao espírito muitas novidades são apresentadas. A matéria já não é mais obstáculo para ele dispõe das lembranças do passado, ele dispõe desses recursos da comunicação. Ele precisa ter esta possibilidade, esse conhecimento. Por isso que nós dissemos que não há como você exigir que um espírito lhe traga a notícia. Você oferece o seu trabalho, o médium psicógrafo está ali à disposição, porém a carta ou a mensagem só virá, primeiramente, se o espírito estiver preparado, estiver em condições, e depois também, se for permitido pela espiritualidade, que isso aconteça. Agora, nesses casos, Marlene, algumas pessoas frequentam casas espíritas onde há o trabalho da psicografia e elas querem receber aquelas cartas em que a pessoa fala do gatinho, da casa, fala da avenca que estava lá no vaso, aqueles detalhes que chamam a pessoa pelo apelido mais íntimo que havia só na família que se sabia. E isso acontecia bastante com comunicações que o Chico recebeu desse teor. Mas vemos às vezes que os trabalhos da psicografia em outras casas espíritas, às vezes não conseguem transmitir esse nível de detalhamento, o que às vezes faz a pessoa se frustrar. Então, aquelas pessoas que vão em busca deste encontro com os desencarnados, devem esperar esse detalhamento em todas as manifestações? Não. Quando nós criamos esse tipo de expectativa, muito provavelmente nós vamos nos decepcionar. Porque Chico Xavier tinha uma mediunidade específica, outros médiuns têm mediunidades específicas. Nós não podemos comparar ou julgar se aquela mensagem é melhor ou pior do que a outra. Cada médium, como qualquer ser humano, tem as suas características, tem a sua peculiaridade, tem a sua evolução, tem o seu conhecimento, tem a sua tarefa. E todos, mesmo se dedicando a esse propósito de transmitir esse pensamento, cada médium está num grau evolutivo e o detalhamento, como você colocou, nem sempre é percebido por todos os médiuns, o que não invalida o seu trabalho. O médium iniciante, por exemplo, ele tem um nível emocional muito maior do que um médium já mais acostumado. E o detalhamento também, ele está inserido na possibilidade do espírito em dar esse detalhamento. Une-se as duas coisas. Quando nós vamos exigindo pequenos detalhes, pequenas vírgulas, nós vamos nos frustrar. Como nós falamos durante todo o programa, o conteúdo deve ser o objetivo. A prova da sobrevivência do espírito, a certeza de que aquele que nós amamos continua vivo, isso poderá vir através do papel. Mas se nós formos nessa busca, tem que ser igualzinho à mensagem que Chico Xavier recebia. Não. Chico Xavier, essa criatura, esse luminar, essa coisa maravilhosa que trouxe a nós,
ele trazia uma bagagem espiritual adequada a isso. Abriu para o movimento espírita um campo extraordinário e a psicografia ficou conhecida através desse luminar. Sim. Da mediunidade, mas nós não podemos exigir que todos os médiuns tenham as mesmas características. Como eu disse, não vai invalidar o seu trabalho. Se nós formos buscar uma mensagem já comparando, eu quero comparar que seja igualzinho a que fulano recebeu, nós vamos nos frustrar. Agora, Marlene, uma curiosidade, os que estão em casa já devem ter pensado nisso e alguns até passaram por essa experiência. Ah, o meu avô, ele era russo. E ele só entendia russo, a gente só falava com ele em russo, não sei o quê. E se eu for procurar uma mensagem dele, ele vai escrever em russo? É claro que não, porque nós acabamos de dizer que é a captação do pensamento do espírito. Esse espírito, ele foi russo nessa encarnação, mas em outras ele pode ter sido brasileiro, português, inglês, mas ele vai transmitir a ideia. Ele vai transmitir o pensamento. Por isso, hoje, falamos que a mediunidade consciente é no percentual maior. Porque o médium captou o pensamento, captou a ideia e colocou as suas palavras, o seu idioma para o papel. Não há necessidade, sim, de ser uma pessoa que fale o idioma português. Bem, esse é um tema de nunca acabar. Não é verdade, Marlene? Não é verdade, querido telespectador? Eu sei que tem muitas perguntas a respeito disso. Mas, infelizmente, nosso programa tem um tempo de duração e que está sempre esgotando-se antes do assunto. Por isso, antes de a gente encerrar, a Marlene, que é comunicadora da Rádio Boa Nova, que também tem programas lá nesta tão importante instituição, pedimos que você agora faça as suas considerações finais a respeito e possa despedir-se dos telespectadores. Eu agradeço bastante o convite de estar aqui e gostaria de dizer a você que tem interesse por conhecer esse assunto, busque o conhecimento doutrinário, busque uma casa espírita, busque a obra de Kardec. Na verdade, a psicografia hoje ocupa um espaço extraordinário. Falamos que através de Chico, e através do filme, através de todo esse movimento espírita que cresce nessa direção, a psicografia veio para ficar. Como nós falamos, ela está lá desde o tempo de Maomé, né? Através das folhinhas, recebendo a primeira mensagem, através de Moisés, mas hoje ela está vivendo o seu melhor momento. Busque o conhecimento doutrinário para que você também possa identificar na psicografia o que ela tem de melhor, porque quando nós não temos o conhecimento, também podemos ser iludidos. É preciso que esse conhecimento nos faça preparados para isso. Eu desejo a vocês uma excelente jornada em busca dessa informação e agradeço mais uma vez o convite por estar aqui. Muita paz e um grande abraço a todos. E então, tá vendo? Quanta coisa a gente não sabe, quanta coisa a gente aprende. Eu pensei que mecânico fosse o cara que mexia com peça de automóvel, o médium que faz isso nas horas vagas e depois vai lá receber o espírito. Olha lá, lembre-se, há tanta coisa que a gente não sabe que quando a gente descobre, nossa vida muda. Por isso o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, leva você informação da melhor qualidade. Aproveite, esse é um presente de Deus para todos nós. Obrigado pela sua audiência, fique conosco, fale do Transição para seus amigos. Poxa vida, quando você fica feliz, muita gente também pode aproveitar isso, não é? Você também é médium do bem, multiplique essa mensagem. Até o próximo Transição e muita paz.